Glória a Jesus. Para mim não é uma novidade dar meu testemunho aqui nesse lugar, porque a cada manhã eu ainda agradeço pouco. Eu ainda sou ingrata pelo que o Senhor fez na minha vida. Eu ainda faço muito pouco. E a cada dia eu fico feliz. Porque da minha época, 5 que eram internados no mesmo UTI, só escapou eu. Eu ainda sobrevivi por aqueles 17 aparelhos, 3 meses e 15 dias. E tinha vidas dessas 5 que entrou, não demorou 4 dias e faleceu. E era caso menos do que o meu. Mas quando Deus tem uma obra em uma vida, enquanto essa obra não se realiza, ou ela se concretize, você não morre. Eu digo privilégio, porque para mim é um privilégio uma mãe que dá muitos filhos. E a minha mãe teve 20 filhos. E eu acho isso um privilégio. Mas nós somos 14 vivos. E ela tem o prazer em dizer que ela e sua casa servem ao Senhor. Os meus 5 irmãos, eu tenho 4 irmãos que é pastor. As minhas outras irmãs, nós somos 9 mulheres comigo. As minhas 8 irmãs, tudo ministram, pregam a palavra de Deus e louvam. Sempre costumávamos a ser chamados no lugar que meu pai ia pastorear, porque ele é pastor até hoje. Tinha lugar que tinha poucos crentes, e quando nós chegávamos, aquela família de 16, 14 filhos, e com meus pais eram 16, aí já formavam a igreja, já enchia a igreja. Mas um dia, para começar a minha história nessa manhã, nós sabemos que nós temos um Deus que dele ninguém se esconde. Pode fazer debaixo dos panos, mas Jesus te vê. Pode esconder anos e anos, mas Jesus faz vir à tona. E essa minha história tem uma oração muito forte, que foi da minha mãe. Eu sempre digo e não canso de dizer: se você está aqui hoje, nesses 4 dias de bênção, é porque alguém orou por você. Todos nós somos resultados de oração. Eu não sei a quem tu vem orando. Quem sabe até diz: Senhor, eu vou desistir. Parece que tu não vai dar um jeito nisso aí. Ei, deixa eu te dar um conselho. Deus vai dar um jeito nessa manhã. A minha mãe estava orando de madrugada. E até hoje, aos 75 anos, ela ora de madrugada. Às 3 da manhã. Não passa disso. Até doente. Costumo dormir lá às vezes com ela.
porque eu moro num lugar antes dela, 3 cidades antes. Ela mora num lugar chamado Lagoa do Juvenal. E eu moro em Maranguape. E eu sempre costumo ir para lá para ajudá-la, porque não tem mais nenhum filho solteiro ou que more perto lá. E sempre eu me acordo, ela e meu pai orando às 3 da manhã. Nesse dia meu pai não acordou, Jesus não deixou. Porque quando ele tem um recado para dar uma vida, ele só dá aquela vida. E ele tinha que dar esse recado apenas para minha mãe. Então só acordou a minha mãe. E quando ela estava orando, chegou um anjo. Bateu no ombro direito dela e disse: serva minha, prepara o teu coração de mãe e de serva, porque um dos teus 14 filhos vai me abandonar. E nesse abandono, o inimigo está dos 2 braços abertos, esperando ela para usá-la. Vai oferecer vários pratos do inimigo, e todos esses pratos ela vai saborear. E no último prato que ela estiver saboreando, vai ser para a morte. Mas eu tenho um recado do teu Deus: quando ela estiver comendo este alimento e que a morte estiver se aproximando, eis que eu vou chegar com a vida. Aleluia. A morte vem, mas eu vou chegar com a vida. E ela disse: qual é dos meus filhos, Senhor? Porque das 9 mulheres, a única que Deus chegou para ela ainda grávida e disse que eu ia louvar o nome dele desde criança, desde bebê. Eu comecei a louvar o nome do Senhor aos 3 anos de idade. Foi a minha pessoa. E quando ele disse: aquela que eu escolhi no ventre, ela disse: é a Noébia. Ah, Jesus, pois eu vou fazer como Jacó. Eu vou passar a noite, terminar essa madrugada. E quando amanhecer o dia, eu vou no quarto que ela estiver dormindo. Eu quero encontrar ela morta. Porque eu prefiro que ela morra contigo do que o Satanás faça alguma coisa com ela. O anjo chegou para ela e disse: pode até passar, mas tu vai encontrar ela viva. Porque as coisas que o teu Deus fala não volta atrás. Mas Jesus, eu prefiro ela para ti. Filha, não temas o teu coração, porque tudo que vai acontecer lá na frente, o meu nome vai ser glorificado. E eu não estou aqui hoje. Aleluia. Eu não estou em Patos. Eita, mano, Deus fala, Deus cumpre. E quando amanheceu o dia, ela foi ver se eu morri. Mas eu estava dormindo. Ela disse: Senhor, quando será isso? Ele disse: daqui a algum tempo. Eu tinha 9 anos de idade quando Deus deu esse recado a ela. E aos meus 15 anos, eu desviei do evangelho. Eu comecei a namorar com um descrente. E aquele rapaz só me queria se eu deixasse Jesus. E eu deixei Jesus por aquele namorado. Aí foi o primeiro prato. Veio outros. Quando eu casei com aquele moço, nós saímos de uma cidade que meu pai era pastor na época. Uma cidade chamada Jucais. E ele me levou para a casa dos pais dele na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Mas começou a mudança.
Porque ele se fazia de bonzinho. Ele se fazia de amoroso. Mas quando chegamos na terra dele, as coisas mudou. Ele começou a ser um homem violento. Eu apanhava todos os dias daquele marido. Quando ele saía de casa, o ciúme era tão louco que ele já me amarrava na cabeceira da cama para eu não ter contato com ninguém. E eu comecei a lembrar, porque o que nós somos ensinados pelos nossos pais, nós nunca esquecemos. E eu comecei a lembrar que meu pai nunca levantou a mão para mim e nem para os meus 13 irmãos. Sabe como era que ele nos batia? Quando era desobediência, quando nós não estava no prumo, ele colocava nós no pé da parede e a nossa surra era isso aqui. Ele batia com a palavra. Ele lia a palavra e doutrinava para nós. E valeu a pena. Porque lá no UTI, eu me lembrei do que ele pregava para nós. Porque a própria palavra diz que ela não volta vazia. Algumas palavras que ele nos doutrinava. Eu disse, Senhor, meu pai pregava desse jeito. E por que eu estou aqui? E um dia aquele marido chegou na nossa casa. E disse, olha, você vai ter que aceitar o que eu sou. Eu nem sabia o que era um viciado. Eu nem sabia, como criada no Evangelho, o que era droga. E aos 16 para 17 anos, ele me ofereceu a maconha. Comecei a ser usuária da maconha, da heroína, da merla, da tal da aranha. E foi o segundo prato. E Deus revelando a minha mãe. Quando veio para mim o terceiro prato, que foi o alcoolismo, o Satanás cochichava no meu ouvido dizendo, olha, tu só passa a tua tristeza, a tua angústia, a tua revolta, se tu também beber. E o diabo começou a usar meu marido para trazer bebida para dentro de casa, fazer uns estoques. Comecei a me viciar no uísque, na vodka. Mas veio o quarto prato. Satanás queria apenas este prato, que era cantar para ele. Meu marido chegou muito alegre em casa. Disse, olha, eu me lembrei que você cantava aqueles benditos na tua igreja. E é com essa sua voz que você vai me sustentar, porque eu não vou trabalhar. E tem aqui um empresário de uma boate. E ele está inaugurando hoje e mandou levar você para fazer um teste. Você vai ser cantora de boate. Aos meus 18 anos. E ali eu disse, eu não sei cantar música do mundo. Eu só sei cantar hinos. Ele disse, deixa esses teus hinos para lá, que lá não vai se vir. E me trouxe alguns discos. E botou numa radiola lá para me ouvir. Na época das mais músicas, que era o ibope, o samba, a jazz. Eu disse, meu Deus. E o Satanás veio no meu ouvido e disse, começou agora. Eu vou te dar a fama. Eu vou te dar muito dinheiro. Eu disse, você deve estar louco, quem está falando comigo. Tem 2 meses que a gente come biscoito com água que não tem dinheiro.
E se tem é pro nosso vício. Eu não sei que voz é essa que fala comigo, mas você é louco e mentiroso. Nós estamos aqui é pobre. O padeiro nos dá pão de 15 dias mofado. Porque o meu sogro parou de nos ajudar. Porque nós se tornamos viciados. E aquela voz disse, eu vou dar tudo o que você imaginar. Eu disse, eu quero ver. Irmãos, dentro, eu não cantei na inauguração daquela boate. Mas com 3 dias, aquele homem veio me conhecer. O Satanás, que na época, se você mandar hoje, eu não canto, eu não sei. Me ensinou até as músicas de muito sucesso internacionais. Na época, Madonna, Jimmy Cliff. Até o inglês, o demônio me ensinou. E comecei a cantar naquela boate. Fiz um contrato de 1 ano. E naquele contrato, eu conheci um empresário da cidade de Piauí. Picos do Piauí. Ele disse, olha, eu quero fazer um teste com você. Eu tenho uma banda de forró chamada Os Impossíveis. Eu disse, eu tenho um contrato aqui. Não, vamos fazer um teste. E não é que passei, irmãos. Outro prato. Só que a gente não ganhava muito, era pouco patrocínios. Eu disse, não, eu vou voltar para a minha vida de boate. E fiquei só 8 meses com aquela banda. Depois que nós saímos dali, eu comecei a criar coragem para ir visitar os meus pais. Sabe qual era o pedido da minha mãe? Jesus, nunca deixa eu e meu esposo ver a Noébia bêbada ou drogada. Nós não vamos suportar. Quando eu fugi de casa, o meu pai chamou a minha mãe e disse, hoje mesmo nós vamos para Fortaleza e eu vou entregar o campo. Como é que eu vou dar um culto de doutrina se eu estiver aqui doutrinando, for uma palavra que seja referido como a Noébia está fazendo? Como é que eu vou doutrinar a igreja do Senhor? Vai se levantar algum membro e dizer, quem é o Senhor para doutrinar? Ou pregar assim, se a sua filha está assim e assim? Naquela hora o Senhor usou a minha mãe em profecia para ele, disse, não entrega o cajado que eu te dei, porque a salvação não é tua, a salvação é individual. Não é pai que salva filho. E quando, irmãos, eu fui para Fortaleza. Só que quando eu cheguei em Fortaleza, o Satanás disse assim, você só vai ter coragem de dar a benção à sua mãe se você beber. E fui para o centro de Fortaleza e comecei a beber. Entrei dentro de um banheiro para me drogar. Naquela hora eu esqueci dos meus pais. E fui passear numa praça chamada Praça José de Alencar. E ali tinha uma turma. Eu disse, moço, o que é aquilo ali? É um show de calouros. Eu disse, como é que a gente faz para cantar? Eu já estava muito drogada e queria cantar. Ele disse, dá seu nome aí. Foi aonde eu conheci o empresário da Mastruz com Leite. Ele era um dos jurados naquela noite. E eu cantei uma das músicas de Beto Barbosa, Adocica Meu Amor. E tirei o primeiro lugar. Manuel Gugel me chamou e disse, você faz o que na vida? Eu disse, eu sou cantora de boate em Natal. Ele disse, olha, eu tenho 3 bandas de forró aqui em Fortaleza.
Mas o que me pega é durante as férias. Você tem como nos fazer um contrato de férias? Eu fui cantora de férias da Mastruz com Leite. Na época era mastruz com leite, mel com terra e cavalo de pau. E quando eu já estava cantando, tirando férias da Cátia de Troide, que hoje é a nossa irmã Cátia de Jesus, porque ela também aceitou Jesus. Já tem 5 componentes da Mastruz com Leite que são servos de Deus. E quando, irmãos, o Satanás me levou a Maranhão, daquelas pessoas ele me escolheu para fazer um pacto para a banda ter muita mídia, vender muito LP, vender muitas cópias. E ali eu fiquei 3 dias em uma cidade do Maranhão chamada Codó, que é a terra do pai de santo da família Sarney. E esse pai de santo se chama Bita do Barão. Eu fiquei 3 dias sem comer e sem beber água. Amarraram-me com uma corrente. Com 3 dias eu muito indignado, dizendo que tinha muito dinheiro. Eu queria estar no hotel, porque que tinham me amarrado. E entrou aquele pai de santo e 2 mães de santo. Não tem nada de santo. E elas entraram com algumas caixas na mão. Eram alfinetes. E aquele pai de santo começou a invocar um demônio chamado Exu. Foi quando ele manifestou naquele homem. E se aproximou de mim. E começou a mãe de santo me furar. Furou em toda a parte, em quase toda do meu corpo. E quando aquele sangue escorreu, apararam em uma vasilha. E já tinha um gato ali dentro daquele quarto. Aquele gato tomou o meu sangue. Depois ele estralou o dedo para outra mãe de santo furar os meus pés. Os meus pés foram furados 10 vezes em cada pé. E ele mandou levantar. Ele disse, agora dance por alguns segundos em cima do seu sangue. Eu digo, você está louco? Eu estou fraca, eu não comi ainda, não bebi, você está mandando eu dançar em cima do meu sangue. Ele disse, dance. E eu dancei. Quando terminou, ele disse, você sabe por que você dançou? E por que furamos os seus pés? Porque a partir de hoje, em todo show que você cantar, você não pode cantar calçada. Tem que cantar descalço. É o pacto que você está fazendo comigo. E eu vou revelar alguns dos meus. Porque eu só revelo quem faz esse pacto. E o primeiro que ele falou, irmão, foi o cantor Luiz Calda. O segundo, o Jimmy Cliff. A terceira, Elba Ramalho. E ele disse, se você estiver comigo no futuro, você verás outros no futuro. Graças a Deus que ele se enganou. Porque ele sabia que eu estaria hoje com o Senhor. Mas desde a primeira vez que eu vi, não sei como é, porque alguém disse que ele está convertido, eu não sei. Que é o cantor Chante. Mas não parou aí. Ele disse, agora eu vou colocar um símbolo na sua testa. Esse símbolo é o olho da pombagira da meia-noite. Vai te investigar em tudo que você vai fazer. A gente não vê olho. É bonito o símbolo, é uma estrela. E ele começou a revelar quem deu essa estrela. Graças a Deus que hoje também, eu não sei se ela é a Elza Soares. A Elba Ramalho de novo. Sempre você vê ela com
e a cantora, aquela outra baiana, a Daniela Mercury. Viu, irmãos? Ele disse: agora o sangue que foi tirado do seu corpo é em troca das letras e música que essa banda vai rodar em todo o país. Mas 3 delas foi a principal. E por causa dessas 3, vão vender muitas cópias. A primeira, a música chamada Timidez. Segunda, Vaqueiro Meu Peão. Terceira, Pneu Furado. Se você ouvir essa música de trás para frente, você vê o próprio demônio cantando. São letras oferecidas a ele. E dentro do lançamento dessas músicas, menos de 3 meses, Mastruz com Leite vendeu 700 mil cópias. Foi um estouro. E até hoje roda nas rádios. Mas é consagrada ao Exu. E quando, irmãos, chegou a parte que eles pensavam que ia conseguir, que era a parte da alma, ele disse: agora eu vou querer o que é mais melhor, que está em você. Mas ele começou a olhar para cima, irmão, nervoso. E eu observando ele olhando para cima, ele disse: eu não sei porque aquele lá de cima ainda te quer. Eita! Se você não presta para mais nada. Aleluia. Aleluia. Por que ele ainda te quer? Eita! E o que eu queria agora, ele está dizendo que eu não posso. E eu ia pronunciar o nome de Jesus. Não diga. Eu disse: e o que você ainda ia fazer comigo, que ele está dizendo que você não pode? Ele disse: eu já toquei no seu sangue, já toquei na sua voz, mas o que eu queria era a sua alma. E ele disse que na sua alma eu não posso tocar. Não! A tua alma é do Senhor. Eu não posso tocar na sua alma. Aleluia. Mais uma vez ele perdeu. Mas ele disse: eu não pude tocar na tua alma, mas daqui a alguns anos eu vou te matar com uma doença feia. Mas Jesus já tinha dito à minha mãe: quando a morte chegasse, Jesus ia chegar com a vida. E naquela hora, fui embora. Eu já estou quase terminando. Eu descobri que estava grávida aos 21 anos. Só que o Satanás cochichava no meu ouvido para eu abortar. Porque aquela criança, ele não tinha gostado de chegar ao meu ventre. Eu disse: como é que eu aborto? É meu primeiro filho, eu não sei de nada. Ele disse: eu lhe ensino. E começou a me ensinar a aumentar as doses de droga, a espancar minha barriga com murros. Ele disse: o que é que você tem de mais pesado na sua casa? Eu disse: muita coisa. Ele disse: não, mas mais pesado.
E eu me lembrei de uma mão de pilão que Mastruz com Leite tinha ganhado em Quixaramubim, dos fãs. E aquela mão de pilão, aquele fã me deu. Eu disse, eu tenho uma mão de pilão. Ele disse, pois é com ela que você vai bater na sua barriga. Só que já tinha uma pessoa orando. Diga assim para o seu irmão: alguém ora por você. A minha mãe estava orando porque Deus revelou a ela. Enquanto mais eu batia naquela barriga, mais a minha filha ficava forte. E a Cátia de Trode teve catapora no período dos 10 melhores lançamentos da Mastruz. E quem Manuel chamou fui eu. Eu disse, eu não posso. Segunda-feira eu vou ter um parto cesariana. Esse parto é muito difícil, que o médico disse. Ele disse, não, mas você vem e só canta no sábado. Que foi na cidade de Olinda, aqui em Recife. E quando o ônibus da Mastruz com Leite entrou na fronteira de Olinda, a minha bolsa rompeu, se estourou. Eu comecei a entrar em estado de hemorragia, gritando. Os outros componentes, tudo dizendo, para o ônibus. Porque me chamavam de nega. A nega vai morrer, ela está perdendo muito sangue. Nessa hora Jesus mandou a minha mãe colocar a testa no pó e só se levantar de lá quando o Senhor trouxesse a resposta. E aquele motorista chegou perto de mim, meu esposo, com cada boteco de olho. Ele disse, eu não sou macumbeiro, eu não sou isso, eu não sou isso. E tem uma voz lá na minha poltrona dizendo que eu vou acertar fazer o seu parto. E tem mais, nega, eu nunca fiz parto de ninguém. E a voz está me dizendo como é que eu vou fazer. Jesus estava usando o ímpio para me socorrer. Ele disse, eu achei esse canivete. E é com esse canivete que eu vou lhe cortar. Eu nunca fiz parto, mas a voz diz assim, você vai acertar. Ele disse, a voz está mandando eu deitar por cima da sua barriga. E depois o seu marido vai deitar por cima de mim, para que a criança desça. E eu vou te cortar. E eu mandei ele abaixar assim um ouvido, porque eu já quase não tinha voz. Eu disse, pelo amor de Deus, salva a criança. Pode deixar eu morrer. Mas a minha mãe estava com a testa no pó. Naquela hora eu só vi o primeiro corte. E eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava num posto de saúde. A enfermeira esperando eu acordar. E quando aquela enfermeira começou a ouvir eu murmurando, poxa, Deus lá existe. Eu fui criada no caminho dele, mas ele lá existe. Eu pedi tanto para aquele motorista salvar a minha criança. Cadê? O que valeu? Aquela enfermeira se aproximou de mim e disse, a senhora está enganada. Esse Deus existe sim. Se aquele motorista nunca tinha feito parto de ninguém, ele foi o melhor. Porque a sua filha nasceu de 6 quilos, 600 gramas e 57 centímetros. Mas o médico foi entrando com ela. Disse, mãe, ela nasceu perfeita, mas ela só vai viver 1 ano. Porque ela vai ter vários problemas de saúde. Muito sério. Mas o anjo já tinha ido lá na minha mãe e disse, levanta. Porque passa bem a tua filha e a tua neta.
Mas aqueles médicos se enganaram. A minha filha hoje tem 19 anos. Tem 1,91 m de altura. E é uma jovem linda. E sabe por que ela não morreu? Porque ela também louva ao Senhor. Os médicos disseram para mim que eu não ia ser mais mãe, só daquela. Mais uma vez eles me enganaram. Jesus me deu outra filha. A irmã Líbia é a profetisa da minha casa. Não é linda, né, pastor? Ela nasceu de 4,10 kg. E tenho promessa do terceiro filho. Oh, glória. Mas aos 25 anos de idade, eu descobri o pior. Eu injetava heroína na veia do meu pescoço para que o efeito fosse rápido. Porque a gente só tinha menos de 1 hora dentro de um camarim. E nesse dia eu errei. Mas era permissão de Deus. E eu comecei a ter uma tosse muito esquisita. E essa tosse só parava quando eu vomitava sangue. E escondendo do marido, escondendo dos vizinhos, comecei a perder quilos por dia. Caiu todo o meu cabelo. Eu estava perdendo parte da minha visão. Foi quando eu resolvi contar o marido. Praticamente eu fui expulsa da banda, porque o próprio Manuel Gugel chegou para mim e disse: você não serve mais, você tá feia, você não dá mais para nós. Quando Jesus mandou a minha mãe preparar as malas, porque tinha chegado o dia da dor. Aleluia. Quem muito pensa, quem muito raciocina, não espera vir para Jesus na dor. Porque o preço é muito caro. Mas ele já tinha falado que eu vinha na dor, tinha que se cumprir. E eu comecei a esconder aquele caroço com o lenço. Mas chegou um ponto que nem um lenço escondia mais. Porque ficou o tamanho de uma laranja. 35 raízes de pus. Vendemos tudo que tinha e fomos para Brasília. Fui internada no hospital de base. Com 1 mês internada, a minha mãe chegou em Brasília. Jesus só deixou levar da minha família 2 pessoas, porque outros da minha família não teriam estômago e força para me ver como eu fiquei. A minha irmã mais velha e a minha mãe foi que tiveram forças de me ver. Com 1 mês eu já não tinha mais a minha voz, porque essa que eu estou falando hoje aqui em Patos, desde sábado que estou louvando, foi a que o Senhor me devolveu. Perdi minha visão. O rins esquerdo parou de funcionar. O meu fígado chegou a ficar em 68 pedaços. Os meus pulmões secaram. 35% do meu cérebro parou. Eu já estava com 35 quilos aos 25 anos. Tive a deformação do meu rosto. Porque o que eu vou dizer agora, se tem algum Tomé nessa manhã, converta. Converta-se.
Porque nós temos um Jesus que é cirurgião. A minha boca ficou junto do meu ouvido esquerdo. O meu ouvido enterrou para dentro do meu rosto. As minhas sobrancelhas ficou no final da minha testa. E o meu ouvido direito ficou junto da nuca. Ai, Manoel, como você é bonita hoje. Sou. Porque Jesus colocou o meu rosto no lugar. E por último, por causa de uma injeção, que é a injeção vermelha, secaram os meus ossos. E quando os meus ossos foram secando, as minhas pernas trafoaram-se para as costas. Ficou no meio da minha coluna as minhas duas pernas. E os meus dois pés viraram um X um no outro. Cada joelho ficou em 68 pedaços os meus joelhos. A minha mãe ficou 3 meses e 15 dias dormindo em um corredor de daquele hospital. Ela disse: Senhor Jesus, Tu vai me dar forças, porque eu só vou sair daqui quando o milagre acontecer. Os médicos chamou a minha mãe. E no dia que os médicos chamou a minha mãe para eu ouvir, porque eu mesmo em coma, eu ouvia tudo. Ele disse: a senhora hoje durma em casa onde a senhora está, porque a senhora tem que providenciar a volta da sua filha. Caixão. Procurar alguma autoridade aqui de Brasília para ela o caixão ir no avião, porque ela não passa de hoje. Irmãos, a enfermeira percebeu eu chorando. Doutor, olha, ela sabe o que o senhor está dizendo. Porque essa paciente, toda vida que ela ouve que ela está piorando, ela chora. E o senhor acabou de dizer à mãe dela que ela não passa de hoje, ela está chorando também. A minha mãe pediu licença, porque o meu rosto parte era coberto. Porque quem passasse no corredor, por um vidro muito pequeno, dava para ver. Corria com medo. Se apavorava. E a minha mãe disse: doutor, eu quero levantar o lenço que está no rosto dela. Não, mãe, a senhora não vai aguentar vê-la. Doutor, ela saiu de dentro de mim. Ela é especial para mim. Se a senhora aguentar, pode ir. Aleluia. Se eu pudesse voltar o tempo, eu não tinha feito a minha mãe sofrer. Foram 12 anos que eu fiquei desviada do Evangelho. E nesses 12 anos, ela não desistiu de mim. Alguém da minha família disse que eu não era mais da família. Irmãs de sangue dizendo: ela não é mais minha irmã. Mas a minha mãe sempre me amando. E quando ela levantou o lenço, ela chegou nesse ouvido que estava junto da nuca, porque eu soltava pus 24 horas.
eu senti ela limpando aquele pus. Me deu um beijo e disse: filha, tu vai passar de hoje sim, mas é com vida. Tu não vai morrer. Tu vai sair daqui comigo com vida. As lágrimas daquela minha mãe tão quente me deu esperança. E quando eu vi que não tinha mais ninguém no quarto, eu me lembrei que meu pai pregava sobre votos. Que um voto que feito com honra e com amor, o Senhor ouve. Eu disse: Deus, eu não vou fazer só um, eu vou fazer 3 votos para ti. Se tu devolver a minha vida, como a minha mãe disse agora, o primeiro voto, eu irei aonde tu me mandar eu ir. O segundo voto, eu entrarei aonde tu mandar eu entrar. E o terceiro voto, eu falarei, seja para quem for, nem que não me aguente ou me ouça, o que tu mandar eu falar, eu falarei. Aleluia. Jesus ouviu meus 3 votos. Naquela hora eu comecei a sentir um calor, porque era só frio de morte. Eu vivia com 17 aparelhos. E a porta do quarto abriu-se. E eu comecei a ouvir umas pisadas se aproximando da minha cama. Os médicos tinham mandado os enfermeiros não dormir. Não é para dormir que eu quero ver. E a hora do óbito que essa mulher vai entrar. Mas aqueles enfermeiros dormiu. E quando aquelas pisadas parou de andar, eu disse: algum enfermeiro que está aqui? Mas não podia me ouvir porque eu só falava em pensamento. Quando uma voz muito serena, uma voz muito suave, mas poderosa, que homem nenhum aqui pode ter um timbre de voz bonita, chega a voz que ele tem, é como um trovão. Chegou no meu ouvido e disse: levanta! Lamanabaraba, Sandaraba, Suideha. Charide que a Suitenerque. Levanta! Andaraba, Sondai. E esse mesmo Deus está aqui neste lugar. Quando eu disse eu não posso, quando eu dizia eu não posso, eu já estava sentada. Nem percebi. Ele disse: tu irá cumprir o que me prometeu? Agora abre a tua boca, porque tu já pode falar. E eu comecei a falar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele disse: agora enxergue. Voltou minha visão, irmãos. E eu comecei a ouvir estralo de elástico, como se alguém fosse me amarrar.
Ele disse: Senhor, eu estou ouvindo estralo de elástico e não tem ninguém aqui. Quem é que vai querer me amarrar? O que é isso? Ele disse: não é estralo de elástico, é eu colocando o teu rosto no lugar. Aleluia! E está aqui o rosto da irmã Noébia. Só tem uma cicatriz, mas era do aparelho que eu respirava. Ele disse: eu não vou completar a obra agora. Jesus sabe o que faz. Não me tirou, devolveu as pernas, pastor. Porque se eu tivesse saído daquele hospital andando, eu ainda ia fazer show. E eu me envergonhei em cima de uma cadeira de rodas. Jesus, eu não vou completar a obra agora. Eu ainda fiquei 2 meses louvando e dando esse testemunho em cima de uma cadeira de roda. Os enfermeiros, quando acordou, lembrou de mim. E eu estava cantando aquele hino que é lá do baú, que é hino que eu amo, hinos do baú. Você é como uma flor dentro do meu coração. Quero que você me olhe e aperte a minha mão. Você é como uma flor dentro do meu coração. Quero que você me olhe e aperte a minha mão. Dai minha mão, dai minha mão, dai minha mão. Deus é amor. Ouvi os enfermeiros. A mulher morreu e a alma está cantando. Você entra primeiro. Eu disse: eu não. E começaram a disputar quem entrava. Eu disse: eita Jesus, o negócio está pegando. Ele disse: rapaz, tu que tem costume, a alma deve estar esperando alguém. Para ela deixou algum recado aqui para a mãe dela, alguma coisa. Vai tu, vai tu. Mas entraram. Quando o primeiro entrou, desmaiou. Porque veio uma mulher de 35 quilos, sem nenhum cabelo na cabeça, os aparelhos do lado, cantando, desmaiou. O outro, os cabelinhos, levantou tudo para cima. E disse: cara, levanta. O que é alma? Qual é o recado? Você vai dar isso daqui que fala com alma. Eu disse: eu também falo com vivo, porque eu estou viva. Se aproxima e me dê um beliscão. Não, Deus me deu um belisco alma. Eu digo: mas essa alma que tem vida, ande, se aproxime. E o outro foi acordando. Me perguntaram o que aconteceu e eu comecei a dizer. E eles dois aceitaram Jesus. Jesus falou que eu ia ainda ficar 3 dias naquele hospital. A minha mãe empurrando a cadeirinha de roda nos quartos, nos corredores. Ganhei faxineira, ganhei cozinheira do hospital, ganhei enfermeira, ganhei recepcionista. 68 almas. E estou nesses 16 anos na caminhada. Os médicos diziam que todo ano eu ia fazer revisão. E quando eu chegava, eles diziam: fala, você está viva mesmo. Porque eles só liberam um papel, assinam um papel depois de 5 anos. Mas antes dos 3 anos, eles: não, vou assinar logo, você está bem mesmo, vou assinar logo.
E está aqui a irmã Noélia. Jesus ainda tinha dito à minha mãe que ia me fazer tudo de novo. E eu creio que ele ainda me fez mais bonita, viu? Eu era feia. Me devolveu esse rosto, meu corpo. E os médicos diziam que eu não ia ter memória para mais nada, porque eu perdi 35% do cérebro. Eu lembro de coisas, olha. Glória. A minha memória é linda! E eu quero agora, antes de passar o microfone, porque Deus mandou. Irmão, tem recados que Deus manda eu dar. Eu digo, Jesus, não vou dar não. Ai, se eu chegar perto daquele fulano, eu vou apanhar. Aí Jesus vem no meu ouvido e diz assim: eis o voto! Tu me prometeu! E eu tenho que dar. Eita! Aleluia! Eu quero chamar você nessa manhã. Bem rápido. Irmão, mas desde sábado vem concerto, vem aliança, vem revelação. Ah, vem isso aqui de novo. As coisas do Senhor se renova a cada manhã. Você que sabe, tem certeza que não está com compromisso que Deus ordenou você fazer neste lugar. Você está entre um lado e outro, nem vai e nem vem. E o Senhor já te prometeu.